Pela primeira vez desde seus assassinatos brutais, estamos ouvindo o filho mais velho de Rob e Michelle Reiner, irmão do acusado de matá-los, Nick Reiner. Agora ele quebrou o silêncio e nos dá uma visão do que chama de verdadeiro pesadelo. Este é o Scandal, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Sierra de Lespe. Em dezembro de 2025, notícias devastadoras dominaram as manchetes ao redor do mundo. O casal poderoso de Hollywood, Rob Reiner, e sua esposa Michelle Singer Reiner estavam mortos, assassinados dentro da própria casa. E, em uma reviravolta incrível, foi o próprio filho de Reiner, Nick, que agora está sendo acusado de atacar os pais com uma faca dentro da casa deles em Brentwood. Nick, de 32 anos, foi preso horas depois na região de Exposition Park, em Los Angeles, e desde então foi acusado de 2 acusações de homicídio qualificado com circunstâncias especiais. Essas circunstâncias seriam o fato de que ele supostamente usou uma faca para cometer esse duplo homicídio brutal. Desde então, houve novos desdobramentos na disputa judicial de Nick, mas pouco ouvimos das pessoas próximas à família Reiner. O luto deles estava sendo exposto nesse palco internacional, já que a história lendária da família na televisão e no cinema os tornava incrivelmente conhecidos. Mas Jake, o irmão mais velho dos Reiner, quebrou o silêncio justamente este mês, publicando um ensaio sobre a perda inimaginável no Substack. Ele intitulou simplesmente de Mamãe e Papai e colocou como subtítulo O Centro da Minha Vida. Junto com relatos de sua infância com Rob e Michelle, que chamou de luzes orientadoras, Jake também compartilhou fotos de infância com os 2 pais. Basta olhar as fotos para ver que eles se amavam muito e também aos filhos. Quero destacar algumas novas informações que obtivemos dessa postagem. E depois vamos analisar as últimas novidades sobre o caso de Nick e a próxima audiência dele no tribunal. Mas vamos começar com isso. Jake começa seu texto revelando algo que realmente só aumenta a dor. No dia em que os pais dele foram assassinados, 14 de dezembro, ele participava de uma celebração da vida de um dos melhores amigos que havia falecido semanas antes. Então já era um dia muito difícil. Mas durante esse tempo, Jake recebe 2 ligações da irmã mais nova dele, Romy. A primeira para contar que o pai deles, Rob, tinha morrido. Depois, uma segunda ligação revela que a mãe deles, Michelle, também estava morta. Vários relatos apontam que Rob e Michelle tinham massagem marcada em 14 de dezembro. Quando a massagista não conseguiu entrar na casa, entrou em contato com Romy após ninguém atender a porta. Romy, então, segundo relatos, encontrou seus pais brutalmente assassinados dentro de casa. Sobre tudo isso, Jake escreve, abre aspas, nada pode te preparar para o que é perder ambos os pais instantaneamente ao mesmo tempo. É devastador demais para compreender. Eu ainda acordo toda manhã tendo que me convencer de que não é um sonho. Isto é realmente um pesadelo real. Jake diz que é assombrado pela violência dos momentos finais deles. Ele continua escrevendo, abre aspas, eu nem consigo começar a me colocar no lugar dos meus pais. Uma coisa que sempre penso é o quanto eles devem ter ficado assustados. Eles eram as últimas pessoas no mundo que mereciam o que aconteceu com eles. Pessoas próximas contaram para vários veículos de imprensa que Nick, que aliás teria lutado contra o vício e problemas de saúde mental durante a maior parte da vida, estava morando em uma casa de hóspedes na mesma propriedade em Brentwood. Não está claro o que poderia ter causado um ataque tão brutal. Sabemos que, na noite anterior aos assassinatos, sábado, 13 de dezembro, Rob e Michelle foram convidados para a festa de Natal anual do Conan O'Brien e perguntaram se Nick poderia acompanhá-los. Durante a festa, Nick foi visto agindo de forma estranha, deixando pessoas desconfortáveis, inclusive o ex-integrante do SNL, Bill Hader, com quem teria tido um encontro constrangedor. Naquele momento, ou pediram para ele sair, ou Rob e Michelle sugeriram, vamos todos embora. Todos deixaram a festa, e no dia seguinte, Rob e Michelle foram encontrados mortos. O ensaio de Jake Reiner continua e diz, abre aspas, todos os dias desde então têm sido horríveis. Todas as reuniões, conversas, lágrimas e momentos que vivemos estão ligados ao assassinato dos nossos pais. No meio de tentar processar o momento mais devastador da sua vida, o mundo exige reuniões, papelada, decisões e explicações, como se a documentação tivesse que vir antes do luto. Jake comentou que crescer entre a realeza de Hollywood tornou sua infância diferente da maioria, mas, independentemente do que eram para o mundo, para ele eram apenas sua mãe e seu pai, as pessoas mais próximas em sua vida. Ele diz, abre aspas, eu sei que pude ter essas experiências incríveis que a maioria das pessoas não tem por causa de quem meus pais eram.
Trocaria todos os jogos dos Dodgers, shows da Broadway e férias para passar mais uma hora conversando com eles e me despedir. Jake terminou seu ensaio dizendo: Meu objetivo ao escrever este texto é oferecer uma perspectiva, não só sobre o que eu perdi, mas também para celebrar o que meus pais significaram para mim. Muitas pessoas me disseram: Eu nem sei o que dizer e eu não as culpo. Se eu estivesse nessa tempestade de merda, também não saberia o que dizer. É algo bem específico e sombrio. Naquela noite, perdemos mais da metade da família da forma mais violenta possível. Claro, perder um dos pais já é devastador, mas nada se compara a perder os dois ao mesmo tempo. E além disso, ter seu irmão no centro de tudo isso é quase impossível de processar. Compreendo que as pessoas tenham dúvidas sobre o ocorrido. Algumas respostas virão com o tempo, mas algumas partes disso dizem respeito apenas à nossa família. Manter isso em segredo é a única forma de proteger o pouco que restou do que nos tiraram. O que você diz para alguém passando por isso? A verdade é que não há nada a dizer. Eu só peço amor e compaixão, os mesmos princípios pelos quais meus pais viveram. Nick, irmão mais novo de Jake, está preso no condado de Los Angeles e pode pegar prisão perpétua ou pena de morte se for condenado por duplo homicídio. Atualmente, há uma moratória sobre a pena de morte na Califórnia. E embora Jake não pareça abordar diretamente a prisão do irmão e as acusações neste ensaio, circulam rumores de que Jake e Romy cortaram completamente relações com o irmão e o excluíram de suas vidas. Contamos para você no início deste mês sobre uma fonte que falou ao Radar Online sobre um suposto livro revelador que Nick supostamente quer escrever. Essa fonte disse ao veículo: Reiner quer expor os segredos dos pais que conheceu como garoto privilegiado de Hollywood e contar seu lado da história, detalhando por que foram assassinados em sua própria cama. A fonte afirmou: ele quer citar o máximo de nomes e causar o maior constrangimento possível. Quando o assunto são seus irmãos, a fonte disse: para os familiares sobreviventes, ele é o próprio Satanás encarnado. Eles passarão a vida tentando se recuperar do trauma e da dor que ele causou. Agora, a ideia de que ele vai piorar ainda mais a agonia com esse relato depravado torna a dor e o sofrimento deles ainda maiores. Na última vez que vimos Nick, ele estava abatido, de cabeça raspada e usando uniforme de prisão na audiência de acusação formal em fevereiro. A defensora pública apresentou uma declaração de não culpado por ele na audiência. Em nome do Sr. Reiner, você renuncia ao avanço de direitos, incluindo os das Forças Armadas e veteranos, apresenta uma declaração de não culpado e nega todas as acusações especiais, agravantes e penalidades? Sim, senhor. Uma declaração de não culpado é registrada em nome do Sr. Reiner. A juíza confirmou com Nick se ele concordava em adiar a audiência preliminar, normalmente realizada após a acusação formal. Sr. Reiner, o senhor tem direito a uma audiência preliminar sem demora, que deve ocorrer em até 10 dias úteis ou 60 dias corridos após sua acusação formal, realizada hoje. O senhor entende que pode abrir mão desses direitos para que seu caso seja adiado para 29 de abril de 2026, contando como marco zero dos 30 dias corridos. Entenda que sua audiência preliminar pode iniciar até 30 dias após 29 de abril. E a defesa concorda com a renúncia? Sim, eu concordo. O tribunal entende que Reiner renunciou de forma consciente e inteligente ao direito à audiência preliminar, em prazo legal, em 10 dias úteis, e 60 corridos com concordância de sua advogada. A ré concorda que a próxima data no tribunal, 29 de abril de 2026, é o marco zero de 30 dias corridos. O caso está atribuído para todos os fins pela juíza supervisora da pauta criminal central. O caso está atribuído para todos os fins à juíza Samoda na sala 108. Diz Reeser Randall. Sim. Está falhando desde que eu estou indo. No início do caso, Nick tinha um advogado de destaque o representando, Alan Jackson. Jackson, renomado advogado criminal, defendeu Karen Reed em seu julgamento em Massachusetts, onde ela foi absolvida da acusação de matar seu namorado policial. Pouco após assumir o caso Reiner, Jackson inesperadamente deixou de ser advogado de Nick, mas afirmou aos repórteres do lado de fora do tribunal que Nick não é culpado de assassinato. Esta manhã tive que me retirar como advogado de Nick Reiner. Circunstâncias além do nosso controle, mas mais importante, circunstâncias além do controle de Nick determinaram que, infelizmente, tornou-se impossível para nós continuarmos representando Nick. Legalmente e eticamente, estou proibido de explicar todos os motivos. Sei que essa é uma dúvida na cabeça de todos.
Esperamos que o defensor público assuma. Eles já foram nomeados e protegerão de forma muito competente os interesses de Nick Reiner à medida que o caso dele avança na justiça. Mas entendam isto muito, muito bem. Minha equipe e eu continuamos profundamente comprometidos com Nick Reiner e com o que é melhor para ele. Na verdade, nós sabemos, não estamos apenas convencidos. Sabemos que o processo legal vai revelar os verdadeiros fatos das circunstâncias que envolvem este caso. O caso de Nick. Muita coisa foi publicada nas últimas 3 semanas. Muita coisa foi publicada sobre Nick, publicada sobre a família dele, publicada sobre as circunstâncias. Especulações estão sendo publicadas. No dia 15 de dezembro, de manhã cedo, eu estava em Nova York e recebi uma ligação. Eu e minha equipe largamos tudo e nas últimas 3 semanas nós nos dedicamos literalmente todas as horas em que estávamos acordados para proteger Nick e seus interesses. Investigamos esse assunto de cabo a rabo. O que aprendemos? E você pode apostar nisso. Isso está de acordo com as leis deste estado, de acordo com a lei na Califórnia. Nick Reiner não é culpado de assassinato. Anota isso. Anota isso. Desejamos a ele tudo de melhor daqui para frente. E é só isso que eu tenho para hoje. Vamos discutir tudo isso na audiência, mas antes quero falar da audiência preliminar, que esperamos ter data marcada ainda esta semana. Nessa preliminar, o tribunal decide se há provas para prosseguir com o julgamento. É provável que os promotores apresentem algumas evidências contra Nick nessa etapa. Enquanto isso, quero falar com uma especialista sobre o caso atual e o que aprendemos com o artigo do Jake Reiner. Vamos chamar nossa convidada de hoje, amiga do programa e ex-promotora federal Nima Romani. Nima, como sempre, é ótimo te ver. Obrigada por participar do escândalo. Vamos começar com esse novo artigo bombástico do próprio Jake Reiner. O que você acha disso? Sierra, obrigado por me receber como sempre. Quero dizer, obviamente, que caso trágico. E ele fala sobre isso no artigo dele. Imagine perder não um, mas os 2 pais ao mesmo tempo nesse assassinato horrível e brutal, sabe? Com os 2 sendo esfaqueados até a morte no próprio quarto. E claro, com seu irmão sendo o suspeito do caso, é provável que ele seja condenado e passe o resto da vida na prisão. Realmente, num piscar de olhos, sua família simplesmente desmoronou completamente. Então, me solidarizo com Jake e sua irmã. Não consigo imaginar o que ele está passando agora. Enquanto analisava meus casos, eu tentava me colocar na perspectiva dos sobreviventes e vítimas. E eu estava passando por isso e pensando, sabe, recentemente meu pai faleceu. Felizmente, eu tive minha irmã para lamentar comigo. E eu me colocava no lugar de Jake Reiner pensando, e se fosse a minha irmã, meu irmão, quem fosse acusado de matar um dos meus pais? E é isso que está acontecendo aqui. Quero dizer, felizmente, nenhum de nós teve que lidar com isso. Mas é algo realmente chocante e devastador. E uma das coisas que ele mencionou, aliás, no ensaio, é que muitos de nós ainda temos perguntas e algumas serão respondidas. O que você acha sobre isso? Quero dizer, à medida que as audiências judiciais avançam, sabe? Se formos para julgamento, uma audiência preliminar está se aproximando. É nesse momento que mais perguntas podem ser respondidas? Acho que sim. Acho que a grande pergunta que todo mundo está fazendo é por quê, certo? Há relatos de uma discussão na noite anterior, na festa de Natal do Conan O'Brien. O crime teve a ver com isso? Isso já se arrastava há semanas, meses ou até mais, certo? O que faria alguém matar os próprios pais? Foi apenas um surto psicótico, né? Um problema de saúde mental? Tinha algo acontecendo, certo? Acho que o único caso realmente parecido, obviamente aqui em Los Angeles e já faz um tempo, é o dos irmãos Menendez, certo? Sabe, o que poderia levar alguém a querer matar os próprios pais? E, obviamente, nesse caso, tem muita gente que assiste a série da Netflix Monstros ou a outras coberturas desse caso. Eles pensam que foi por causa dos abusos sexuais cometidos por José. Não estou dizendo que Rob Reiner foi abusivo. E, obviamente, há pessoas assistindo que acreditam que foi apenas, sabe, por interesse financeiro e que eram apenas 2 garotos mimados de Beverly Hills. Tenho amigos aqui em Los Angeles que estudaram com eles no ensino médio e os conheciam bem.
Então, eu acho que muito mais informações vão aparecer no julgamento sobre por que Nick Reiner fez isso. Certamente não é uma justificativa legal, certo? Isso não vai ser uma defesa no caso. Acho que essa é a pergunta que todos fazem. O que levaria alguém a matar os próprios pais? E quero dizer, de modo geral, uma pessoa normal, se ela for acusada de matar os próprios pais, nós vamos cobrir isso no Law and Crime, certo? Só isso já é algo horrível de se ser acusado. Mas aí, quando você acrescenta o fato de serem Rob Reiner e Michelle Singer Reiner, filantropos adorados, quero dizer, ele fez filmes e programas de TV, ela era fotógrafa e produtora. Eram pessoas muito queridas e admiradas. Então, ter isso envolvido meio que aumenta a dúvida de todo mundo. Por quê? Qual é o motivo? E você mencionou, ok, pode não ser uma defesa, mas talvez uma explicação, porém ele precisa ter algum tipo de defesa. Então, quero dizer, que caminho eles poderiam seguir? Eu sei que ele tem um histórico de, sabe, dependência, seja alcoolismo ou uso de drogas, coisas assim. Será que esse é o caminho que a defesa dele pode seguir? Sem dúvida. Eu definitivamente quero falar sobre as defesas, mas você está absolutamente certa, Sierra. E posso te dizer que, obviamente, já estive muito no Scandal e também no Law and Crime em geral. E, obviamente, esse é o gênero True Crime. Mas o motivo pelo qual esse caso vai ser tão grande é realmente, eu chamo de o triplo golpe. Então eu faço muita TV e converso com muitos repórteres e produtores, e eles geralmente se encaixam em 3 categorias. E esse caso atinge todas as 3. A primeira é o True Crime, claro, alguém matando os próprios pais. Cobriríamos esse caso. Obviamente tem o fator entretenimento, certo? As pessoas gostam de acompanhar casos e disputas legais de celebridades, mesmo que não sejam true crime. O terceiro tipo de caso que trato bastante é política. E você sabe, Rob Reiner sempre foi muito envolvido politicamente. E tem pessoas que têm opiniões fortes sobre ele por causa disso. Então, quando você tem true crime, entretenimento e política se cruzando, eu acho que esse vai ser o maior julgamento, provavelmente, desde o do O.J. aqui em Los Angeles. Acho que terá a mesma cobertura do julgamento de Johnny Depp e Amber Heard. E digo julgamento, Sierra, porque esse caso quase certamente irá a julgamento. E o motivo de ir a julgamento é que, se você é o promotor, Nathan Hochman, não pode oferecer nenhum tipo de acordo nesse caso, certo? Este é um caso de prisão perpétua sem condicional. Portanto, sendo a defesa, você levará ao julgamento. Sei que as pessoas estão assistindo. Eles dizem que há possibilidade teórica de pena de morte, mas nenhuma execução ocorreu na Califórnia nos últimos 20 anos. Não é uma possibilidade realista, como no caso de Bryan Kohberger, em que alguém vai se declarar culpado, aceitar uma sentença de prisão perpétua para evitar ser condenado à morte e ir para o corredor da morte. Mas eu sei que estou falando muito e não respondi a sua pergunta. Eu vou responder essa pergunta. Acho que você pode ver uma defesa do tipo não culpado por insanidade mental. Sabe, durante o curto período em que Alan Jackson esteve no caso, ele, claro, é o advogado famoso que está aqui em Los Angeles. Ele representou Karen Reed. Começaram a sair matérias. E não estou dizendo que foram plantados, mas existe o tribunal e existe o Tribunal da Opinião Pública, e os advogados muito bons que lidam com casos de celebridades sabem como colocar esses argumentos na mídia. Eles começaram a falar sobre os problemas de saúde mental dele e mudanças na medicação. Então me parece que essa provavelmente vai ser a defesa aqui. Mas essa defesa é muito difícil, Sierra. Não culpado por insanidade mental exige que a defesa prove, o ônus é deles, que por causa de uma doença ou transtorno mental, o réu não entende a natureza e as consequências de suas ações. Basicamente, ele não sabe o que é certo ou errado. Se você consegue discutir com seus pais na noite antes de uma festa de feriado, e você pode fugir e ir para um hotel em Santa Mônica, se limpar e lavar todo aquele sangue. Isso não me parece coisa de alguém legalmente insano, mas não acho que isso impeça a defesa de tentar essa teoria. Ele tem direito à defesa. Se isso é o melhor que tem, faz sentido seguirem por esse caminho. Concordo. Acho que vai ser uma batalha difícil se seguirem por esse caminho. Concordo com você, Nima. Há várias vertentes nesse caso, como a pena de morte. Você citou a festa do Conan O'Brien. Podemos ver Bill Hader testemunhar? Jane Fonda esteve presente. Falo do lado das celebridades, mas você também citou Alan Jackson. E isso é algo que eu também quero discutir, porque sei que muitos dos nossos telespectadores, claro, acompanharam os julgamentos da Karen Reed, no plural, em que Alan Jackson foi, sabe, o grande destaque ali. Eu sei que ele também representou Kevin Spacey, que acabou sendo absolvido. Aqui em Massachusetts, todas as acusações foram retiradas. Então, sabe, ele realmente é um peso pesado.
Claro, Nick Reiner iria contratá-lo, mas ele agora se afastou do caso. Ainda não temos confirmação total do motivo desse afastamento. No entanto, ele conversou com meu colega de trabalho. Eu sei que você já falou com ele, Jesse Weber, muitas vezes, e meio que insinuou que poderia ter sido uma questão de dinheiro. E isso leva à minha próxima pergunta. A ideia de que talvez os irmãos Reiner, Romy e Jake tenham cortado completamente o Nick Reiner, ou seja, ele não tem acesso à fortuna dos Reiner, por assim dizer, pra, você sabe, continuar sua defesa ou pagar por coisas desse tipo. O que você acha da conta bancária dele e de tudo isso? Sim, quero dizer, eu concordo. E novamente é só especulação, mas eu acho que também tinha a ver com dinheiro. Porque veja, esse vai ser um caso muito caro para se defender, certo? Vai chegar na faixa de 7 dígitos, $1 milhão até tudo ser resolvido. E não é só o Jackson, mas também qualquer associado, peritos. É caro. E se você assumir esse caso, não é um caso que você vai resolver com um acordo. Esse é um caso que você vai levar até o julgamento pelos motivos que já discutimos. Então, a Califórnia, obviamente, tem leis que impedem assassinos de herdar. Então, se você mata seus pais, você é deserdado. Não importa se é testamento, trust. Você é o beneficiário de alguma outra conta bancária ou outro instrumento legal, você está fora. Então, de repente, como você disse, a questão é, se esse dinheiro vai para Jake, e eu suponho que seja uma quantia significativa, Jake e Romy, certo? Os irmãos, bem, o que eles vão fazer? Eles vão pagar pela defesa legal do irmão ou ele vai ficar por conta própria? Então, eu não sei qual é a decisão deles. Certamente Jake não falou sobre isso no ensaio dele, mas o fato de agora termos um defensor público me leva a acreditar que Nick Reiner não tem grandes quantias de dinheiro. E mesmo que ele tivesse dinheiro antes desses assassinatos, não acho que seria uma quantia significativa. Ele está morando na casa de hóspedes dos pais dele, certo? Ele não está morando sozinho. Ele tem esse problema com drogas bem documentado, ou pelo menos tinha. Eu duvidaria que Rob e Michelle Reiner dessem muito dinheiro ao filho se realmente achassem que ele tinha problemas com drogas. E você está certa. Quero dizer, algumas das acusações que vimos são de que eles tiveram uma briga feia logo após a festa de Natal do Conan O'Brien. Talvez ele tenha tido uma recaída. Há relatos de que Rob e Michelle disseram: Nick, gostaríamos que você voltasse à reabilitação e buscasse tratamento. Espero que essas sejam algumas respostas que teremos. Você mencionou o lei que impede assassinos de herdar e queria falar sobre ele e a lei filho de Sam. Explique isso. Tem circulado alguns rumores de que Nick Reiner, de dentro da prisão, porque agora ele está preso lá no condado de Los Angeles, está escrevendo um suposto livro revelador onde ele quer citar nomes e, sabe, expor essas conspirações de Hollywood. Mas ele pode ganhar algum dinheiro com isso se for condenado? Quero dizer, agora ele é inocente até que se prove o contrário. Ele ainda não foi condenado, mas está enfrentando acusações bem sérias. Então, como tudo isso funciona? Sim. Ótima pergunta, Sierra. Poucos sabem disso, depende do estado. Já falamos sobre Rex Herman, o assassino em série de Long Island, e sobre o que a esposa dele está fazendo. As leis que impedem o assassino de herdar valem na Califórnia. Quem mata os pais não pode herdar. Mas as chamadas leis Son of Sam foram mais ou menos derrubadas por violarem a primeira emenda. Então, na Califórnia, acredite ou não, Nick Reiner pode conseguir lucrar contando essa história de uma forma que talvez não conseguiria em outros estados. E, obviamente, de novo, como já falamos, vai ser a maior história. E imagine o julgamento, como você disse, sabe? Conan O'Brien, Hader, Fonda, Larry David. Quero dizer, há muitas pessoas que vão ser potenciais testemunhas nesse caso. Vai ser um desfile de celebridades. Maior julgamento da memória recente em Los Angeles. Será um verdadeiro circo. E eu acho que esses documentários de acompanhamento, obviamente, vão ser grandes. Eu esperaria vê-los em todas as grandes emissoras, porque é uma história enorme. Quero dizer, faz sentido, né? Porque muitos de nós que não moramos em Los Angeles, ou até mesmo quem mora, temos interesse em saber como é viver esse tipo de vida. O canal E a revista Us Weekly existem porque pessoas do mundo todo se interessam por esse estilo de vida. E como você falou, mesmo sem crime real, quando há, todos querem saber. Relatos diziam que Billy Crystal foi um dos primeiros a chegar, pois era melhor amigo de Rob Reiner e cresceu com as crianças. Quero dizer, então imaginar a possibilidade de Billy Crystal depor e falar sobre ter encontrado tudo isso, tipo, é simplesmente surreal. Mas outra coisa que você mencionou também, se Nick Reiner realmente está escrevendo isso da prisão agora, tipo, se ele realmente está escrevendo esse livro revelador, ele pode ganhar dinheiro com isso, como você disse.
Mas é possível que, se ele estiver escrevendo em um caderno agora, esses diários ou anotações possam ser usados como provas no julgamento? Podem sim. Obviamente, qualquer coisa que ele diga ou escreva pode ser usada contra ele. Então, sabe, se eu estivesse aconselhando ele e isso fosse algo que ele quisesse fazer e ele pudesse legalmente fazer isso sob as leis Son of Sam da Califórnia, eu diria que não vamos fazer nada até esse julgamento acabar, certo? Porque você não quer que uma declaração a um repórter, produtor ou algo escrito seja usada contra você. Em qualquer entrevista faria questão de estar presente. Provavelmente não aprovaria ou autorizaria entrevistas nesse caso, especialmente se sua defesa for insanidade legal, analisando os tipos de defesa em casos de assassinato, certo? E nós cobrimos muitos deles aqui no Scandal, mas geralmente eles se encaixam em uma de 3 ou 4 categorias, certo? A primeira é, não fui eu. Acho que vai ser muito difícil para Nick Reiner argumentar que não foi ele. Eu suponho que vai haver toneladas de DNA, sangue, vídeo, impressões digitais, o que você imaginar. As provas periciais vão estar lá, provavelmente vídeo também. A segunda é que eu não tive a intenção de fazer isso. Você pode ver algum tipo de argumento de homicídio em estado de violenta emoção, algo como crime cometido sob forte emoção. É muito difícil. Novamente, sabe, se você tem uma discussão na noite anterior, volta, pega uma faca para argumentar que é homicídio em estado de violenta emoção. Isso foi debatido no caso de Nipsey Hussle, tratando-se de homicídio em estado de violenta emoção, não de homicídio doloso em primeiro grau, devido a palavras provocativas. Mas, novamente, o réu nesse caso voltou ao carro para pegar uma arma e voltou. E isso é tempo demais para ser considerado um crime cometido sob forte emoção. O terceiro é legítima defesa, certo? E, obviamente, sabemos que Rob e Michelle Reiner são bem mais velhos, especialmente a Michelle. Não vejo argumento válido de legítima defesa. E o último seria negar a intenção, alegando inimputabilidade por insanidade mental, certo? Acho que eles devem cair nessa última categoria. Se seu cliente está dando entrevistas para Oprah, Barbara Walters ou outros, provavelmente não será considerado legalmente insano. Acho que isso prejudica a defesa e ficaria surpreso se víssemos algo assim. Eu tendo a concordar. Quero dizer, eu adoraria entrevistá-lo aqui no Scandal. Eu adoraria conversar com ele. Se eu fosse a advogada dele, diria: fique longe disso até o fim do julgamento. Isso me leva à última pergunta para você, Nima. Eu sinto que ainda estamos tão no começo de tudo isso. Eu tenho que me lembrar que ainda nem tivemos uma audiência preliminar, mas isso está meio que no horizonte. É algo que estamos aguardando e que deve ser decidido, eu acho, já nesta semana, uma data para a preliminar. Quais são suas hipóteses sobre isso e o que realmente está envolvido? Acredito que esse caso será arquivado. Obviamente, temos outro grande caso em Los Angeles, o de David Celeste Rivas, onde a defesa insiste em não abrir mão do prazo e exige uma audiência preliminar imediata. Isso deve acontecer em breve, a menos que algo mude até lá. Mas em assassinatos de grande repercussão, como no caso Tyler Robinson, isso é comum, certo? A defesa quer obter todo o material de prova, analisá-la e ter tempo para preparar o caso para a audiência preliminar. Então eu ficaria muito surpreso se esse caso fosse a julgamento antes de 2027. Eu sei que não é o que as pessoas querem ouvir, mas é direito da defesa ter um julgamento rápido. Este é um caso de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Juízes costumam dar à defesa o tempo necessário para se preparar. Em casos assim, é preciso garantir especialistas e analisar todos os remédios, todas as drogas e tudo mais. Então, eu não acho que vamos a julgamento tão cedo. E com certeza acho que nem temos uma data da audiência preliminar confirmada ainda. Talvez consigamos isso ainda esta semana. Vamos ver. Sim, concordo com você, Nima, pois são acusações graves contra ele. E você está certa. Quero dizer, talvez exista a possibilidade de pena de morte, mas não é muito provável aqui, especialmente por causa da moratória na Califórnia. Mas de qualquer forma, prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, isso é enorme. A defesa vai querer garantir que está com tudo em ordem, e o mesmo vale para a promotoria também, porque como você destacou, o mundo está assistindo. Então vamos ter que esperar para ver o que acontece. Nima Romani, obrigada por participar do Scandal hoje. Tenho certeza que te chamaremos novamente em breve. Claro, obrigado por me receber, Sierra. Fico feliz em estar de volta e tenho certeza de que vamos falar sobre esse caso por um bom tempo. Assim termina o episódio de hoje de Scandal. Se você gostou do que viu e quer ver mais ou se conectar comigo nas redes sociais, pode me encontrar em lugares como o Instagram, como Sierra de Lespe. Obrigada por assistir ao episódio de hoje de Scandal. Como sempre, eu sou sua apresentadora, Sierra de Lespe, e nos vemos na próxima vez.